Olá! Você sabia que a palavra açúcar, que hoje é grafada com C cedilha, já foi oficialmente escrita com 2 S? Pois é. Vamos saber mais sobre essa história? Quando os causos sertanejos de Eulálio Mota foram escritos, em meados da década de 1930, a ortografia oficial da língua portuguesa no Brasil não era a mesma do nosso acordo ortográfico atual. Na época, já existiam gramáticas que regiam a grafia oficial dos vocábulos em português, mas havia também uma atmosfera de constante mudança por conta dos inúmeros acordos e desacordos que aconteciam entre os países de língua portuguesa, em busca de uma ortografia unificada. Esses desentendimentos constantes, de certa forma, faziam suscitar dúvidas e muitas oscilações em relação à escrita de muitos vocábulos. Acompanhe só. Em 1904, o filólogo e linguista Gonçalves Viana estabeleceu os princípios para uma simplificação ortográfica, com o livro A Ortografia Nacional. Segundo o linguista, todas as palavras que até então eram escritas com a etimologia supostamente grega, como farmácia, com PH, química, com CH, reumatismo, com RH, teatro, com TH, e até mártir, com Y, deveriam ser abolidas de maneira absoluta e incondicional. Além disso, reduziu-se as consoantes dobradas, como aproximar com 2 P's e boca com 2 C's, com exceção dos R's e S's. Já as consoantes nulas, que não tinham influência nenhuma na pronúncia da vogal que as precedia, como fructo, por exemplo, que até então era escrito com um C mudo entre o U e o T, deixaria de existir. Buscou-se regularizar também a acentuação gráfica das palavras. Baseada nesses princípios, uma comissão portuguesa foi formada em 1910 para estabelecer uma ortografia simplificada. Um ano depois, estava oficializada a primeira reforma ortográfica simplificada da língua portuguesa. Esse primeiro acordo não levava em consideração, entretanto, aspectos linguísticos brasileiros. Por isso, o Brasil não adotou as reformas implementadas na ocasião, permanecendo tudo como era antes, ou seja, sem uma uniformidade na ortografia dos vocábulos da língua. Isso significa dizer que enquanto os preferiam escrever farmácia com PH, outros resolviam grafar com F. E estava tudo bem. Até que em 1915, a Academia Brasileira de Letras aceitou as reformulações propostas por Portugal em 1911, passando então Brasil e Portugal terem, pelo menos oficialmente, uma escrita unificada. Contudo, em 1919, por indicação de Osório Duque Estrada, a resolução da Academia Brasileira de Letras foi revogada. Outras tentativas de acordo continuaram a acontecer, ainda que sem a aceitação pública, como em 1924, 1929 e 1931, quando, finalmente, foi aprovado o primeiro acordo ortográfico entre Brasil e Portugal, que tinha como base as alterações estabelecidas por Portugal, lá em 1911. Nesse acordo, muitos vocábulos eram grafados de forma bem diferente de como escrevemos hoje, como açúcar, que era escrito com 2 S's, dançar, que era escrito com S, e azuis, que era grafado com E. Mas como era de se esperar, essas mudanças não foram aceitas instantaneamente. A grafia do vocábulo, Bahia, por exemplo, passaria a ser escrito sem o H mudo mediano. Na ocasião, até Eulálio Mota manifestou-se sobre a tal mudança em uma publicação em um jornal da cidade. Acompanhe só. Afinal, ficou sempre com o H o nome de nossa terra. Pela nova ortografia escrever-se-ia Bahia, mas a Bahia sem o seu H ficava uma Bahia quase baia. Por isso os protestos em defesa do H se levantaram, e ele acabou ficando, graças ao valor dos seus advogados. Por isto, de agora em diante escrevo Bahia e não Bahia. Viva a Bahia! Bem, esse era o momento histórico vivido por Eulálio Mota no momento da escrita de seus causos sertanejos. Talvez por isso, vemos uma oscilação por parte do escritor na grafia de algumas palavras. Por vezes, o mesmo vocábulo é escrito pelo autor de Bahia humorística de diferentes formas. Ao lermos textos antigos, devemos levar em consideração as mudanças ortográficas que a língua escrita sofreu com o passar dos tempos. Afinal, as grafias que hoje nós aceitamos como corretas já foram consideradas não oficiais em algum momento do passado.
Por isso, o que costumeiramente chamamos de erros de português, muitas vezes são na verdade apenas desvios à norma ortográfica oficial da época. Você já pensou sobre isso?